Gente, vamos passar para um próximo tópico, que é a condução de calor em mais dimensões. A gente acabou de ver a condução de calor em uma só dimensão, mas vamos agora ver em três dimensões, ou duas ou três dimensões, né? A gente vai fazer da mesma maneira. Não vou fazer todos o passo a passo, tá? Mas você faz um balanço em três dimensões, com o calor podendo ir para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para frente e para trás, né? Na direção X, na direção Y, na direção Z, tudo ao mesmo tempo. Quando você faz esse balanço, né, essa contabilidade da energia, você vai descobrir que esta daqui é a equação diferencial parcial da condução de calor em 3D. A única diferença é esse termo aqui, que antes era derivada em relação a x de k, derivada de t em relação a x, agora aparece o operador gradiente, né? Que é a derivada nas três direções, né? Derivada em relação a x, na direção x, etc. Vocês sabem isso de cálculo 3, né? Ou cálculo 2, eu não sei. Agora, quando k é constante e não tem geração de calor, a equação se reduz a isso aqui, como a gente já imaginava, né? Del T, del tempo, é o alfa, que é a difusividade térmica, e aí aparece a derivada segunda, né? Que em três dimensões é o Laplaciano, né? É o nabla 2 aqui, é o operador Laplaciano, que é o divergente do gradiente, mas enfim. Em coordenadas cartesianas, ele é esta soma das derivadas segundas da temperatura em relação às coordenadas x, y e z. Tá? Esta daqui, né, melhor dizendo, essa daqui é a equação diferencial parcial da condução de calor em três dimensões, quando a gente não tem geração de calor e quando a condutividade térmica é constante. Tá? É bem parecida com a unidimensional. Se você simplesmente ignorar esses dois termos em y e z, é a mesma coisa, né? Se tiver condução de calor nas três direções, você soma mais esses dois termos aqui. Bom, a coisa se complica um pouquinho quando a gente vai para outros sistemas de coordenadas, por exemplo, coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas. Em coordenadas cartesianas é fácil, né? O operador gradiente está aqui, que você usa para a lei de Fourier, né? E o Laplaciano está aqui. Em coordenadas cilíndricas a coisa é um pouco mais complicada e em coordenadas esféricas ainda mais. Sorte nossa que a gente não vai precisar disso em quase nunca, tá? A não ser em algumas situações bem específicas. Em coordenadas cilíndricas a gente tem a coordenada ρ, que é a distância até a origem de qualquer ponto, tá vendo? Ρ aqui é a distância da projeção do ponto no plano xy até a origem. A coordenada φ é este ângulo aqui, que vai do eixo x até a projeção do ponto sobre o plano xy. E z é a própria altura do ponto que você está pensando. Essas são as coordenadas cilíndricas. Coordenadas polares, você tem a distância da origem até o próprio ponto, é o r. O ângulo φ é o ângulo no plano xy entre o eixo x e a projeção do ponto sobre o plano xy. E o ângulo θ é o ângulo que o vetor r faz com o eixo z. Né? E aí você tem então as equações para gradiente e Laplaciano nessas duas coordenadas. Tá? Vamos fazer um exercício na sequência, tá? Para a gente tentar entender um pouco melhor e ilustrar o uso das coordenadas não cartesianas em problemas de condução de calor. Tá? Então até daqui a pouco no próximo vídeo. Valeu!